que acontece na traição? A traição, quando a gente tá ali, né, tentando mostrar pro outro que ele é melhor do que aquilo que ele mostra, e a gente tá ali trabalhando no dia a dia pra manter o casamento de pé, fazendo a nossa parte como mulher, o que acontece? Muitas vezes, né, estamos ali levando a relação pro mais e aí acontece esse erro grave. Esse erro grave, ele gera um grande desequilíbrio na relação. Por quê? Porque a traição, ela puxa o relacionamento pro menos. Aí o que acontece? Você não sabe como lidar com o casamento, mas você não quer que o seu casamento acabe. Aí sabe o que você faz? Você perdoa. Logo de cara. Olha o que você fez. Eu tô sem meus bonecos aqui. O Theo hoje estava brincando com eles, eu esqueci de pegá-los. Então o que acontece? Imagina que aqui é o marido, aqui é a esposa. Marido trai, a esposa perdoa. Aumentou o desequilíbrio. É como se esse casal agora não conseguisse mais olhar nos olhos um do outro. Então, por isso que eu ensino vocês que perdoar logo de cara não é uma boa. O perdão, ele vai ter que existir. Mas quando ele é logo de cara, o que é o logo de cara? Perdoou, traiu e eu já perdoo? Você gera esse desequilíbrio. Porque se você não descobre isso, você vai continuar perpetuando esse erro dentro do seu casamento e não vai ver restauração. Né? Como você não sabia dessa dinâmica dentro de um relacionamento onde há traição, o que você ouviu por aí é que, olha, se você quiser ficar com eles, tem que perdoar. Tem mesmo. Só que não é logo de cara. Por quê? Seu coração está partido em 1000 pedaços. Vê comigo se é justo. O fato do seu coração estar estilhaçado por causa da traição e ainda você é obrigada a perdoar logo de cara sem ser recompensada, sem o outro fazer nada. É muito simples, né? O outro trai, depois você perdoa, só que na alma o casal fica totalmente desconectado. Então, mulher, agora você acabou de entender, eu tô ouvindo daqui as fichas caindo aí. Por isso, Marisa, que eu perdoei e ele continua estranho comigo. Por isso que ele continua com essa mulher. Por isso que depois da traição a gente esfriou de uma forma, parece que a gente passa um pelo outro dentro de casa. Parece que desconectou. Estamos juntos, mas não parece não ser mais um casal. É claro, olha isso. Ele errou, você perdoou. É o capetinha com a anja que consegue perdoar. Isso gera no relacionamento uma distância. É como se esse homem ficasse envergonhado lá na alma dele. Ai, Marisa, mas o meu não. O meu é sem vergonha mesmo. O meu não mostrou arrependimento. O meu... Deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui que eu tô te falando é movimento de alma. É lá no interior dele. Às vezes nem ele sabe e sabia explicar. Mas se ele estivesse assistindo essa aula, ia cair as fichas para ele também sobre por que realmente depois da traição e do seu perdão, ele não consegue, parece que te tocar, te tomar como esposa, zelar por você, sendo que ele quer o casamento. Porque se ele não quisesse, minha filha, ele iria embora com a outra. Já traiu. O pior, ele já manchou o currículo dele. O pior já aconteceu. Se o pior já aconteceu, por que ele não pega as coisinhas dele e pica a mula? Por que ele não vai embora com a outra pessoa? Se ele não vai embora com outra pessoa, é bem provável que ele esteja querendo, apesar do erro dele, manter a família. E aí ele também não entende por que ele fica na relação, ele foi perdoado, mas ele não consegue te encher de beijo, ele não consegue te agradecer, ele não consegue. A maioria dos homens que foram perdoados de uma traição, eles não ficaram cheios de amor por essa esposa. E aí as esposas não conseguem entender por que isso acontece. E eu tô aqui te explicando. Porque o fato de você ter perdoado logo de cara gerou um distanciamento muito grande entre vocês. É como se de fato você fosse a santa e ele fosse o capetinha, e aí tem uma santa e um capetinha tentando se relacionar. Ele que é o pecador e você que é a santa imaculada que não erra. E às vezes você não erra mesmo dentro do seu casamento, ou erra errinhos muito pequenos. E além de tudo, além de não errar, quando ele erra, você tem uma capacidade muito grande de perdoar. Mas, Marisa, você não disse que tinha que perdoar? Tinha. Só que pensa comigo, você é ser humano. Não adianta você querer agir como Deus, que não vai funcionar. Não vai funcionar.
Apesar de você ser a imagem e semelhança do Criador, apesar de o nosso exercício aqui na Terra é de realmente tomar Cristo como exemplo e seguir passo a passo, cada vez mais tendo aquele coração curado, quebrantado, né? A gente tá anos-luz de ser Cristo, gente. Anos-luz. Então, a primeira coisa que você tem que reconhecer, eu tenho a luz de Cristo dentro de mim, mas eu tô longe de ser Ele. De forma que o seu perdão, ele muitas vezes, ele não é verdadeiro. Provo para você, que eu não tô aqui para te acusar de não ter perdoado, eu vou te dar prova, é você quem vai tomar a decisão aí e fazer sua análise. Mas eu te provo que seu perdão não é verdadeiro. Sabe por que não é verdadeiro? Você não pôs uma pedra em cima. Quando você perdoa realmente uma pessoa, você não fala mais daquele assunto. Você não se entristece mais com aquele assunto. Se uma amiga minha fizer algo comigo e eu realmente perdoar significa eu esqueço aquilo que se outra amiga vier falar assim, nossa, é verdade que a fulaninha fez isso com você? Não tô sabendo. Não tô sabendo. Eu tenho a chance de falar. Eu tenho a chance de crucificar a outra. Eu tenho a chance de botar pra fora a minha dor. Mas eu escolho não fazer. Por quê? Porque de fato houve o perdão. Então, o que eu quero te dizer é que seu perdão ele não foi verdadeiro porque você ainda estava com seu coração todo quebrado. E você é humana. E por a gente ainda ser humana, tem algumas coisas que são condicionais. Então, sabe quando é que a gente de fato consegue pôr a pedra em cima, que é o verdadeiro perdão? Aí você fala assim, mas como que tirou essa dor de dentro do coração? Porque fez o que eu vou te ensinar agora. Elas reconheceram que elas são humanas e que para elas colocarem de fato uma pedra em cima, a ponto de conseguir vir ao vivo, falar para 1.000 e tantas pessoas sobre a experiência delas, sem chorar, sem ressentimento, elas falam como um evento que aconteceu no passado. Mas por quê? Porque elas entenderam que elas eram humanas e que elas precisavam de uma reparação. O que é a reparação? É qualquer coisa que você pede ou que você faz dentro do seu relacionamento e que cola o seu coração de novo. Ele vai ficar com os remendinhos? Vai, mas o que é isso, gente? Coração humano fica cheio de remendo mesmo. Ou se você tem um coração intacto, é porque você não passou por o mocinho lá da adolescência que não te quis, amigo que te traiu. Se o seu coração é intacto, ó, Deus que me livre de conviver com você. Por quê? Porque bom mesmo é conviver com gente que o coração já foi arrancado um pedaço, aí colocou outro pedaço do outro coração aqui, o trem tá aquelas rebarbas, e assim que é coração humano, de gente que vive a vida real, é cheio dos remendos, dos reparos, tem os buraquinhos lá, e é assim, tá? Então cuidado aí com quem tem coração embalado, né? Nem tirou da embalagem, não usa o coração, Deus que livre. Então o que acontece? Se o seu coração foi estilhaçado por causa do erro que o seu marido cometeu, antes de perdoar e pôr a pedra em cima e falar, a partir de hoje, eu permito ao nosso casamento a continuidade. Antes de falar isso, tem que sentir que o coração já está reparado, restaurado. E como é que a gente pede essa reparação, ou faz essa reparação, ou o que a gente chama, pode ser a reparação ou a compensação. Né? É qualquer coisa que o outro faça por você, ou que você peça para ele fazer, ou até mesmo que você faça às escondidas, e não pode ser o mesmo que ele fez, tá? Então, por exemplo, se ele traiu, se você trair também para compensar, péssimo, olho por olho, dente por dente, não vai funcionar. É o que a gente chama de vingança com amor. O que é vingança com amor? Se ele errou, eu posso fazer algo dentro do nosso casamento que seja menos do que ele fez comigo. Não pode ser equivalente, porque se você fizer algo equivalente, você vai traí-lo e aí, Deus me livre, é um relacionamento que vai ficar ali sempre no negativo, tá? Então é assim, Marisa, me dê exemplos de como eu posso restaurar, como eu posso pedir compensação ou reparação. O exemplo é simples, qualquer coisa que você sinta que realmente vai trazer a cola pro seu coração, pros pedaços do seu coração. Aí é a hora que vem. Pra mim não tem, Marisa. Não tem. É um erro grave demais. Nada que ele faça vai restaurar meu coração. Então eu sinto muito, seu casamento acabou. Ou se o seu casamento não acabou,
eu vou te contar que você vai viver um inferno dentro desse casamento. Sabe por quê? Você vai viver cobrando o seu marido. Você vai viver se achando a especial dentro dessa relação. Você vai sempre se sentir com direitos especiais e com direito de punir o seu marido. Porque simplesmente, se você acha que não tem nada que ele possa fazer para restaurar esse erro que ele fez, ou que nada que você possa fazer, o que eu posso fazer, por exemplo? Sei lá, né, vocês. Ah, mas, ó, então já que isso aconteceu, eu vou fazer uma viagem. Eu e minhas irmãs. Você não vai, você vai ficar aqui, vai cuidar das crianças, vai ficar bonitinho, não sei o quê. Eu vou fazer isso para me compensar. Ah, não, eu vou trocar meu carro. Ah, eu vou reformar a casa. Ah, eu vou... Aí é a sua moeda de troca. Eu não posso pôr preço em coração de ninguém, tá? Tem mulher que pede coisas que se eu te contar aqui, você vai falar assim, pelo amor de Deus, ela não se valoriza, não? Valoriza, porque ela é simples, ela é humilde, ela não precisa de ganhar o mundo, né? Já tem mulher que se o homem não trouxer a lua para ela, não tem chance de restauração. Quanto mais ela é sofisticada no seu pedido, menos chances ela dá para a restauração. Marisa, e se eu pedir algo que o meu marido não quer me dar? Se ele não pode te dar, porque às vezes você pede algo que ele não pode te dar. Se você pede algo que ele não pode te dar, como por exemplo, eu quero que ele saia do emprego. É um concurso público. Mas se ele sair do emprego, fica desempregado, não consegue sustentar a casa. Se ele não topar essa restauração, essa compensação, ou você vai ter que pensar em outra, ou então também seu casamento vai ficar sempre desequilibrado e correndo risco de acabar, tá? Então é delicado? É, mas eu não falei hora nenhuma aqui que era simples. Eu falei, eu vou ensinar. E eu vou contar para vocês que eu tenho centenas de depoimentos ao longo desses 10 anos como psicóloga de mulheres que conseguiram fazer a reparação usando esse passo a passo. Então, qual é o passo a passo? Primeiro, eu decido, eu quero esse homem? Quero. Beleza. Então, pronto. Porque tem mulher que vai para a restauração, mas fica assim, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu não quero. Não, decida, porque se você não quer, a hora é agora. Antes dessa trabalheira toda, decida, não quero, ponto. Para mim é irreparável, nada que fizer é um direito seu. É uma pena, mas é um direito seu. E é uma pena porque depois você vai ver milhares de pessoas restaurando o casamento apesar de traição e talvez você vai pensar, né, se eu tivesse feito. Então decida, é isso que você quer? Quer restaurar? É essa pessoa que você quer? Então, segundo passo. O segundo passo é você reconhecer que você é humana. Reconhecer que o seu coração foi estilhaçado e quer te pedir demais que você já consiga liberar perdão e pôr uma pedra em cima. Você é humana. A gente não pede coisas extraordinárias para pessoas que são comuns. Coisa que eu e você somos, tá? Comuns. Então tem que reconhecer que você é humana e reconhecer que você vai precisar, sim, de uma reparação ou de uma compensação, e aí é um ajuste entre você e seu marido. Eu não posso te dar exemplo. Não adianta amanhã lotar o meu direct. Marisa, tô pensando em fazer isso. Tô pensando em pedir isso. Você acha que é ok? Não sei, eu não conheço o coração do seu marido. Tem coisa que se eu pedir pro meu marido como compensação, eu vou estar lesando ele mais do que o próprio problema, o erro dele, por exemplo. Então é você quem conhece seu marido. E aí eu não vou, não foi assim que eu aprendi, né? Quando eu fiz a minha formação, eu não fui ensinada a dar exemplos, dar ideias, né, de como pode a mulher recompensar aí dentro do casamento, o erro do marido. Eu fui educada, né, quando eu fiz a minha formação, me foi dito, isso cabe à alma do casal. É uma situação, é a colher de medida do casal. Se a mulher não é criativa para pedir uma recompensa ou uma compensação pelo erro do marido, aí o problema é dela, tá? Então, sinto muito te dizer. Você vai ter que trabalhar a sua criatividade. E não adianta pedir coisinha básica e depois ficar assim, mas não resolveu. Mas não resolveu. Mas eu tenho dó dele. Marisa, como que eu tenho dó dele? Não tem que ter dó. Ele fez o erro e ele vai se sentir digno de poder reparar o erro que ele cometeu. Então, o que acontece? Quando ele erra, se você perdoa, gerou um desequilíbrio. Mas se ele erra e você logo chama ele para responsabilidade ou fala, agora por causa do seu erro você vai fazer tal coisa. Vou dar um exemplo.
atendi uma aluna, né, na mentoria, e na mentoria ela contou pra gente o seguinte: olha, Marisa e meninas, meu marido me traiu com uma moça da academia, e eu falei pra ele que a partir de agora ele não malha mais sozinho, e a coisa que mais ama na vida é o momento dele de malhar. Mas ele não usou com inteligência o horário dele de malhar, então agora, de duas uma, ou ele não malha mais, e problema dele, ele compra uma bike, uma bicicleta ergométrica e faz dentro de casa, ele não precisa ficar sem malhar. Ele compra um plano de aplicativo para malhar dentro de casa, ou então ele me leva. Ele vai ter que se ajustar nos horários dele e ele me leva. Pronto, essa é a recompensa. E eu juro pra você que eu prefiro que ele desista desse negócio de academia, porque se foi lá se ele não conseguiu usar a liberdade dele com saúde, agora ele tem a punição dele. Pronto. Consegui nunca mais falar sobre isso. Tá resolvido. Agora é só ver se ele vai preferir me levar para treinos, e obviamente em outra academia, ou se ele vai preferir comprar a bicicleta ergométrica, baixar uns exercícios aqui nos aplicativos e fazer dentro de casa. Ponto, acabou. Isso significa, gente, que esse homem não vai trair de novo? Não, não significa. Só que aí é onde entra o ponto. Essa traição tá resolvida, tá? Não tá? Beleza, eu ponho uma pedra em cima, eu não fico mais julgando, lembrando do assunto, resolvemos. E eu deixo muito claro. Que se repetir, não tem nada que irá me compensar. Porque, mulher, se você não molda o seu homem dentro dos seus limites, ele te molda dentro dos limites dele. Isso aí você pode anotar. Se você não molda o seu marido dentro dos seus limites, ele te molda dentro dos limites dele. Então, se você não deixar claro para ele que se isso acontecer, e você só propõe se você estiver realmente, né, certa disso, porque senão a sua palavra perde valor. Então, esse homem precisa entender que se acontecer de novo, daqui pra frente, mas já aconteceram 10 vezes, tá? Mas 10 vezes você fez tudo errado, então agora é daqui pra frente, gente. Daqui pra frente. E aí você tem que entender que, se continuar, ele erra, eu compenso. Aí ele erra de novo, eu compenso. É um relacionamento, né, gente? Abusivo, é um relacionamento que não tem força nenhuma, no meu entendimento. A reparação, ela vem para mostrar que eu estou dando a chance do casamento ser restaurado, mas isso precisa ser respeitado. E se você não fala isso com seriedade, se você não fala isso olhando nos olhos e não deixa ele ciente de que se acontecer, você vai tomar as providências, e aí você tem que ter coragem de se posicionar, ele então vai sentir realmente que ele agora compensou o erro, mas aí ele pode errar de novo.